Tá, então, por exemplo, ó, esse parágrafo aqui, ele tem muitas linhas, certo? Vixe, travou, James. Tá, você não tá me vendo? Agora foi, agora voltou. Tá. Você tá vendo que esse parágrafo aqui tem mais de 10 linhas? Uhum. Então, claro que vai ficar difícil para você ler isso aqui tudo e fazer uma explanação limpa, clara e objetiva, tá certo? Aham. Ao invés de fazer isso, você quebra o parágrafo. Por exemplo, você vai ler até a palavra saber. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha. Achou? Tá. Então começa, a ordem não é suficiente. E termina em precisa saber. Tá Ok. certo? Então pode ler. Tá Tá. me vendo? Voltou Valendo. já. Tá bom. Tá. O que você leu aí? É um parágrafo difícil, tá? Eu não entendi muito, não. Quando eu leio esse livro, eu não entendo tanta coisa assim, não. Mas. Então, ele não serve, tá? Se você estiver lendo e não entende, se você não conseguir explanar claramente, com detalhes, numa abordagem limpa e transparente para você, significa que esse livro não serve para fazer exercício, tá? Ou seja, ele está fora de contexto, ou para o tipo de assunto que você gosta, ou para a tua idade, ou para o teu interesse, Tá. né? Ou seja, ele foge da sua expectativa, inclusive de relacionamento com ele. É um livro que você não se simpatizou, não se entrosou, né? Então, o que você lembra aí? Que eu lembro que ele falou alguma coisa de ordem, que nem sempre a ordem vai ser. Vai ser concreta. E que sempre vão aparecer problemas e às vezes pode ser um problema muito difícil de suportar, mas sempre vai ter aprendizados novos. Ah, foi razoável, você pegou a ideia, tá? Uhum. Pegou a ideia. Mas eu achei um parágrafo complicado. Ele está falando sobre instabilidade e estabilidade em termos de se posicionar, enfrentamento de vida, né? Ou seja, às vezes a gente quer estar estável, ou seja, a gente quer ficar imutável. Então, a gente quer numa situação onde a gente domina, né, o quadro. Porque quando a gente está com uma série de coisas para resolver, diz o texto, pode se tornar até insuportável. Lembra que ele falou isso? Uhum. Então, não é só uma questão de ordem, é uma questão de aprendizado. Mas se a quantidade de problemas a serem resolvidos for muito grande, você pode, né, ficar descontrolado. Tá? Uhum. Eu não sei em que contexto ele está falando isso aqui, porque a gente pegou no meio do caminho, né? Você já leu as páginas anteriores, eu peguei aqui esse pedaço. Mas é um livro bem profundo, é um livro sobre o quê? Religião, né? Que eu vi sobre Jardim do Éden, você é adventista? Eu sou evangélica da Batista. Ah, porque parece que eu vi aqui Ellen White. Ele fala, tipo, de aprendizados mesmo, assim, do cotidiano. Ele falou bem no comecinho Ah, sobre... não, desculpa, não é Ellen White, não. Ele citou o Javé, né? E aí eu bati o olho rapidamente em hebraico. Uhum. Tá? Por isso que eu confundi aqui, eu vi, de longe eu vi White, mas não era White, não. Tá, então agora você vai ler da palavra assim você precisa, até o final, que é será encontrado. Tá. Entendeu? Que você quebra, né? O parágrafo é muito grande, a gente dividiu em 2 pedaços. Tá Esse bom. é o exercício mais importante da leitura dinâmica.
Tá bom. tá? É o mais importante. Então, é legal estar lendo um livro em meia hora, em 10 minutos, claro. Eu leio um livro em 12 minutos. Mas o mais legal não é isso. O mais legal é quando você termina ou quando você para. Se alguém lhe perguntar, ou se você precisar escrever, ou responder questões, ou precisar apresentar o que você leu, você saber o que você leu. Tá. Tá? Então, Então, você você acha que eu troco o livro ou não? Vamos ver no segundo parágrafo? Pode ser, pode ser. Valendo. Bom, o segundo parágrafo me deixou assim bem inteirado do conteúdo, tá? Ele esclareceu bastante. O que você entendeu aí? Que quando a gente tem, assim, uma coisa para fazer, a gente tem que dominar aquilo que a gente, por exemplo, já sabe e tentar aprender mais daquilo que a gente está aplicando. Então, a gente tem que dominar aquilo que a gente já sabe e não tá ali só tentando, não é só tentando aprender, mas tá ali presente naquilo que você tá que tem domínio nas nossas mãos, a gente já fica mais tranquilo, mais relaxado. Mas, e também quando a gente estiver tentando aperfeiçoar aquilo que a gente está ali no processo, né? Vai ser também mais. É até engraçado, pela sua idade, né? Que eu dou aula para gente de 20, 50, 80, né? E foi extremamente legal, né? Tem gente com 50 que não faria essa interpretação, tá? Considerando aí que você tem 14, acertei, hein? Então, considerando que você tem 14 anos só, foi perfeito, ok? Então, ele está abordando que você tem 2 pés, não é? Claro. Um pé, você tem que estar naquilo que você domina, porque você precisa estar segura de si, posicionada e sabendo, né, onde você está. Então, existem habilidades, coisas que você já aprendeu, já vive, já experimenta, já opina, seu pé está lá. Mas, ao mesmo tempo, você não pode estacionar. Ou seja, teu crescimento não parou. Você tem que continuar aprendendo, não é verdade? Uhum. Então, o seu outro pé vai ficar nas coisas novas, naquilo que você está aperfeiçoando, naquilo que você ainda pretende dominar. Então, ele diz que o crescimento na vida ele tem que ter um pouco dos dois. Um pouco do que eu já sei, um pouco do novo. Se faltar um dos dois lados, complica. Uhum. Não é legal esse parágrafo aí? Eu adorei. Por quê? Porque, como eu peguei lá, como disse, no meio do caminho, ficou meio, será que ele está falando do teológico, do social, do familiar? Me posicionei, mas quando eu li esse outro pedaço, eu já vi que é no geral, é no qualquer área, em qualquer coisa que você vai fazer, não é? Uhum. Bom, então, isso aqui você não pode parar de fazer de jeito nenhum, tá? São 10 minutos todo dia. Pega um pedaço de um parágrafo ou o contrário. Às vezes o parágrafo tem uma linha e meia, 2 linhas. Né, a gente aumenta, né? O outro tem 3 linhas. Eu junto os 2 parágrafos, 5, 6 linhas, leio os 2 pedaços junto e faço uma explanação após a leitura. Isso não quer dizer que você vai ter que estudar assim, não é isso, claro. O que eu estou dizendo é que você vai treinar desse jeito. Tá. Não é isso? Uhum. Tá. Então, esse é o primeiro lado da moeda, não é isso? Uhum. O outro lado da moeda é o caderno. Ou seja, o que eu treino na apostila. Então, você treinou sequência, certo? Você agora vai treinar, é bem desafiador essa semana, hein?
você vai ter que treinar do palavras 1, certo? Que tem uma sílaba, 4 palavras ou 5 em cada linha, metrônomozinho acelerado, porque o exercício é fácil, entendeu ou não? Aí você vai para a folha 2, lê da direita para a esquerda, vai para a folha 3, faz em zigue-zague, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Aí terminou, você continua fazendo no palavras e números. 1, 2, 3, 4 e 5, esquerda, direita, esquerda, hiperventila, aquela coisa toda. Tá. Né? Vai ser todos até a última página? Isso. Só para você não se perder, porque tem aluno que eu só falo o 1 e o 2, ele faz só o 1 e o 2, sabe? Aí eu tô falando, tem aluno que eu falo assim, aí você vai fazer o 1, depois o 2, depois o 3. Quando terminar, você vai para palavras e números. Aí tem aluno que já faz o 1, 2 e o 3, sabe? Aí do 3 ele pula. Ela falou, não, você falou para ir até o 3. Eu falei, não. Aí eu falei, aí continua, né? Continua até o 10. Aí o palavras e números. Aí eu faço questão de mostrar bem direitinho, sabe? Para a pessoa. É engraçado, eu sei que é, só que como eu dei essa aula 200 vezes, nossa, quando eu não explico isso aqui, dá tudo errado. Então, lá você treina velocidade e ritmo. Aqui você vai eliminar a voz mental. Tem uma palavra e um número, e vai ficando cada vez mais difícil. Quando você terminar, vai até o 5, você pula números. Não precisa treinar com números. Aí você vai para o duplas palavras, certo? No duplas palavras é o treinamento do campo visual, né? Ampliação de campo visual e leitura de ideias. Lembra dele, né? Tudo no mesmo dia, certo? Dá em torno de 18 minutos esse treinamento. Tá bom. Tá? Aí você treina a folha 1, 2, 3, até o 10. Esquerda, direita, esquerda, zigue-zague. E o sequência. Só que no sequência, lembra que você tinha que falar o que você leu? Tinha que ler e falar que tem frutas. Tinha que ler e falar que fala de pessoas. Tá? Que fala de profissões. Não precisa falar. Só na mente. Tá bom. Mentalmente. Tá? Então, olha só. Até o 10. Imagine você treinar tudo do palavras ao sequência. Puxado, não é? Com certeza. E ainda ter que ler o parágrafo. Agora, tem um detalhe. Se você fizer, você vai ser a pessoa que lê melhor e mais rápido da sua escola, da sua casa, da sua vizinhança, talvez da sua cidade. Você vai conhecer uma pessoa que lê melhor e mais rápido que você, que sou eu. Sim, senhor. Mas, por enquanto, se você continuar treinando, eu comecei com 17 treinar, né? Então, já tem 30 e poucos anos que eu treino. Então, se você treinar, se você não treinar, você vai continuar sendo a Bruna, que já é muito boa, por sinal, né? Os exercícios aqui que já se destacou muito até agora. Você só vai continuar sendo a Bruna. Então, se você quiser ser a Bruna Plus, aí treina 10 minutos no livro e 15 minutinhos até terminar o sequência, do palavras até o sequência. Fechou? Tá bom. Alguma pergunta? Nenhuma. Então tá. Qualquer coisa, você sabe, você manda perguntas lá no grupo, né? Eu não tô no grupo, não consegui entrar, falou que estava indisponível. Ah, verdade.